Palavra em Conexão está começando agora. São mensagens dos vários ministérios da nossa igreja para exortar, consolar e edificar a sua vida. Abra o seu coração e deixe a inspiração de Deus transformar teu coração. Paz e graça, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estou aqui trazendo uma palavra, creio, do coração do Senhor para nossas vidas. E nesse tempo que nós nos encontramos hoje, e infelizmente, essa palavra que eu vou ministrar para vocês, irmãos, é algo que eu tenho visto e vivenciado, algo que está acontecendo entre os irmãos. E o Senhor muito me tocou no coração para ministrar a respeito dessa palavra. Coisas que eu tenho ouvido, coisas que eu tenho visto entre os irmãos que realmente desagradam ao coração do Pai, né? E o que seria isso, irmãos? É o que está saindo dos lábios dos irmãos, é o que está saindo de dentro do coração dos irmãos, é a forma com que todos estão lidando, ou alguns, né, estão lidando com esse momento financeiro, esse momento econômico, esse momento em que nós estamos vivendo. E o Senhor tocou muito no meu coração a respeito disso. O nosso viver está muito natural. Estamos olhando aquilo que é visível, não estamos olhando para aquele que é o consumador de todas as coisas. E através da palavra do Senhor, que diz lá em Mateus 15:11, o que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da sua boca, isso é que contamina um homem. Conversas em que a fé, a esperança, estão longe dos seus lábios. Aquilo que o Senhor pode fazer está longe dos seus pensamentos. Aquilo que é natural é o que está saindo dos lábios dos homens, dos irmãos, que muitas das vezes têm conversado comigo e eu tenho visto isso. E eu queria trazer à memória aquilo que o Senhor fez com o povo de Israel, aquilo que o Senhor tem ministrado aos seus filhos nesses dias, porque nós temos que saber em quem temos crido e temos que saber quem somos no reino de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos aqueles que Ele escolheu. Então não podemos deixar que dos nossos lábios, da nossa mente, através dos nossos pensamentos, venham sair coisas que desagradam ao Senhor, porque você está negando a fé. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Amém? Porque a palavra do Senhor diz também em João 7:38, Jesus conversando, falando, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, irmãos, o que está saindo do seu ventre? Quais são que águas são essas que têm saído do seu ventre? O que está saindo pela sua boca? São águas vivas ou águas amargas? E é isso que o Senhor tem tocado no meu coração, irmão. Nós temos que começar a vigiar aquilo que estamos falando, aquilo que estamos profetizando, aquilo que o Senhor tem mostrado, mas você não tem visto, porque nós estamos andando no natural, nós estamos vendo aquilo que é possível ao homem fazer, e não estamos olhando para aquele que é o consumador de todas as coisas, aquele que tirou o seu povo da mão da terra do Egito e levou para o adorar no deserto. Nós temos que crer, irmão, que para Deus tudo é possível. Para Deus não existe impossível. Isso que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, nessa época, isso vai passar. Isso tudo vai passar. O que nós temos que fazer nesse momento é nos envolver com o nosso Criador, com aquele que pode abrir portas, aquele que fecha portas, aquele que transforma, aquele que te alimenta no deserto, é aquele que muda o nosso cativeiro. É esse que nós temos que crer, é esse que nós temos que buscar. Não temos que ficar dando ouvido
a palavras amargas que vêm de pessoas que não estão firmes na fé, que não estão buscando no Senhor, pessoas que muitas das vezes estão envolvidas em sentimentos de tristeza, em sentimentos que deprime e que tentam contaminar a gente. Nós podemos ver lá em Ezequiel que o Senhor mostrou para ele o vale de ossos secos. E ali o Senhor falou para ele, profetiza, profetiza. E é o que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo um período em que nós temos que usar daquilo que o Senhor nos ensinou. Aquilo que sai da nossa boca é que é capaz de dar vida, é capaz de dar morte também. Então, nós temos que, em cada situação que nós vivemos, nós temos que profetizar. Nós temos que, a autoridade que está em nós, que foi dada a nós, ela tem que sair em forma de verbalização, em forma de palavras. Então, não deixe ser enganado. Nós podemos ver, irmãos, naquela conversa que o Senhor Jesus teve com a samaritana, né, lá em João 4, 14, 15, que diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Irmãos, quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos batizados nas águas, ali nós recebemos do Senhor, através do Espírito Santo, essa fonte de água viva. E por que muitas das vezes nós não deixamos fluir essa fonte de águas vivas que está dentro de nós para aqueles que nos cercam? Porque nós estamos sendo envolvidos por outras vozes, nós estamos sendo envolvidos por circunstâncias naturais, nós estamos sendo envolvidos por momentos em que não podemos deixar isso nos envolver. Amém? Então, nós temos que buscar a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. E olha o que o texto, lá em Êxodo 15, 22, após o povo sair do Egito e ir adorar o Senhor no deserto, eles chegaram a um local chamado Mara, e lá aconteceu isso, mas não puderam beber daquela água, o povo estava sedento de água, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali o provou. Irmão, nós estamos num momento em que o Senhor está querendo saber o que está saindo de nossos lábios, o que nós estamos desenvolvendo. E é por isso que eu venho alertar os irmãos, vamos começar a usar aquilo que o Senhor nos deu, que é uma fonte de água viva, para ser jorrada para as nações, para as vidas que nos cercam. Eles estão sedentos de vida, não de tristeza, não de morte, mas sim de vida. E nós fomos chamados por Senhor para isso. Amém, irmãos? Eu queria orar com vocês, para que Deus possa falar no seu íntimo. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo, eu lhe peço, Senhor, que venha sobre essa vida que está nos ouvindo agora, nesse momento, e que, através, Senhor, do Teu Espírito Santo que habita em nós, venha fazer, Senhor, fluir sobre cada um, Deus, essa fonte de águas vivas, Senhor, e que possa tirar dele, Senhor, toda palavra de murmuração, toda palavra de tristeza, toda palavra ociosa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente nos tornar aquilo que o Senhor já desde o início nos chamou, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer que nós venhamos a profetizar, o Senhor quer que nós venhamos a trazer as boas novas. O Senhor nos chamou para ministrar o Evangelho, que é as boas novas, Senhor. Então, capacita-nos, Senhor, e capacita a cada um de nós a cada vez mais te amar e te procurar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados. Quero trazer algo do coração de Deus para o teu coração neste momento.
Você que puder acompanhar em casa, Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E diz assim a palavra do Senhor: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve fome naquela terra, e uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Essa é a história de um pai que sonhou, de um pai que idealizou, que gerou planos para o seu filho. A maior angústia para o coração de um pai é ver que seu filho está fora de seus domínios, ver que seu filho está fora do alcance das suas vistas. Porque quando há a notícia de uma chegada de um filho, há uma gestação, né? Você se alegra, você fica feliz porque é um filho que está chegando, é algo novo que está vindo, é um presente, é uma dádiva de Deus que está vindo para a sua vida. E a gente gera expectativas, a gente sonha, a gente idealiza planos para a vida de um filho. E é triste um pai ouvir de um filho: dai-me o que me pertence, que eu estou indo embora. Se a gente for analisar, era um homem que já estava sofrendo a falta da sua esposa, porque a esposa não é relatada. E se há partilha de bens, é porque a esposa deve ter falecido. E o filho pega todo o recurso que ele conseguiu juntar e vai embora, vivendo de uma maneira que não foi a maneira que o pai sonhou, vivendo de uma forma totalmente fora dos padrões, gastando tudo, fazendo tudo que era errado, fazendo coisas que não agradavam ao coração do pai. Eu fico imaginando esse pai, esperando a volta do filho, olhando aquele espaço vazio que não tem mais a presença do seu filho do seu lado, sofrendo, sendo humilhado, porque aquilo que era uma promessa virou uma vergonha. Partiu, abandonou, deixou a casa do seu pai. E diz a palavra que ele juntou tudo, mas gastou tudo dissolutamente com aquilo que não edificava. Gastou de modo errado, amados. Lá em Mateus 13 fala do semeador. O semeador pegou a boa semente e saiu a semear. Uma ficou pelo caminho, outras pelas pedras, outra no meio dos espinhos, mas uma semente caiu em boa terra. Eu não quero entrar no mérito da parábola do semeador, queridos. Eu quero dizer para você que esse rapaz, ele escolheu semear mal. Ele não soube desfrutar da boa semente, dos recursos que ele retirou da casa do seu pai. Ele fez uma má semeadura. Semear é uma escolha que fazemos. Nós não somos obrigados a semear. É uma escolha, é uma opção que nós fazemos, semear. Agora, a colheita ela é obrigatória. A colheita é certa. Nós colhemos aquilo que semeamos. Porque na hora da fome, ele se lembrou que tinha um pai. Na hora da fome, ele lembrou que na casa do pai, os seus empregados não passavam necessidade, não sentiam falta de pão. Ele estava colhendo aquilo que ele tinha semeado de errado, de ruim. Eu não quero entrar no texto, porque o texto é longo e o tempo é muito curto para estar aqui ministrando. Mas se a gente der sequência, a gente vai ver que no arrependimento, na hora da fome, na hora da necessidade, onde vem a lembrança: espera aí, na casa do meu pai não falta pão. Eu vou ter com meu pai. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
vou falar com meu pai. E quando ele chega, próximo à casa do seu pai, que seu pai o vê de longe, o corre ao seu encontro, o abraça e o recebe, com o coração alegre, porque seu filho está voltando para casa. Amados, neste ano de 2020, quando a igreja retornou das férias antes da pandemia, o primeiro culto que eu fiz nesse ano foi um sepultamento de uma ovelhinha minha. Fazia parte do meu rebanho. Uma senhorinha que eu cuidava. O maior sonho dela era poder vir na igreja, sentar aqui e assistir ao culto aqui presencial. Esse era o sonho dela. Mas teve muitas complicações de saúde. Ela teve muitos problemas de saúde. E veio a falecer antes da pandemia. Eu fui lá fazer o sepultamento dela. Mas sabe, com a tristeza da partida, mas com a alegria no coração de ver que o propósito de Deus se cumpriu na vida dela, que ela foi estar com o Pai. Assim nós ficamos. Quando o filho parte, nos entristecemos, mas quando o filho volta, a gente se alegra. E ali, amados, eu pude contemplar naquele momento, naquela cerimônia, a história da vida dela. Uma história de perseverança, de busca, de fé. Mesmo passando tanta dificuldade pela doença, mas a todo tempo, a todo momento, esperando a Deus. Esperando o teu encontro com o Senhor. E ela teve esse encontro. Muitas das vezes, a gente aqui, saudável, bom, a gente não tem esse encontro. A gente age como um filho mais velho dessa história do filho pródigo. Na casa do pai, com todo o recurso que seu irmão recebeu, ele também recebeu, mas ele não semeou, ele não fez nada. E com o coração entristecido, porque o pai se alegrou que seu irmão estava voltando. Dentro da casa do pai, sem intimidade com o pai. Não busca. Quer ser reconhecido, mas não quer ter intimidade com o Senhor. Quer que faça uma festa, mas não tem um momento de intimidade com seu pai, amados. E Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, o que isso está dizendo? Está dizendo que é para você não andar pelas suas emoções, não ser guiado pelas suas emoções, não tomar decisões através de emoções, para você ter um relacionamento racional com Deus. Não viver por emoções, nós vivemos por fé, queridos. Caminhamos por fé. E continua. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa cadeira que está aqui vazia, quando você olha para a igreja e vê uma cadeira vazia, é para você não se conformar com ela, porque ela não foi posta aqui por um acaso. Ela foi posta aqui para que você olhe para ela e reconheça a falta do teu filho. Reconheça a falta daquele teu companheiro que não está aqui presente, do seu esposo, da sua esposa, de um parente, de um ente querido, que precisa conhecer a Deus. Seja um inconformado com essa situação. Olhe para essa cadeira e fala assim: não, eu preciso fazer algo. Não ache natural, amados. Seja um inconformado nas mãos de Deus. Seja uma alavanca na mão do Senhor. Porque quando você se transforma em uma alavanca na mão do Senhor, como diz o ditado, né? Dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Porque o inconformado transforma o seu ambiente. O acomodado se senta, espera a morte chegar. Naquele momento, queridos, que esse pai vê o seu filho voltando, coloque vestes novas, coloque um anel no dedo, sandália nos pés.
Deus estava falando para aquele jovem: tudo isso você tinha na casa do seu pai e você desprezou quando foi embora. E toda aquela honraria que ele estava recebendo não era para ele. Era a nudez do pai que estava sendo coberta. Era a vergonha do pai que estava sendo apagada. Deus estava honrando o pai. Estava dizendo para o pai: olha aí, eu trouxe seu filho de volta. Era a palavra de Deus se cumprindo na vida daquele homem. É a palavra de Deus que pode se cumprir na tua vida quando Ele diz que teus filhos voltarão. O teu filho vai voltar. O teu filho vai estar de novo na casa do Pai. Amados, na casa do Pai ainda tem pão. Você está sentindo aí o cheirinho de pão fresco? Na casa do Pai ainda se serve o pão. Ainda tem o pão vivo que desceu dos céus. E se você está aí do outro lado, afastado da casa do Pai, inconformado com alguma situação, ainda há tempo, ainda há momento. Não espere a fome chegar. Não espere te oferecerem aquilo que dão para os porcos. Lembre-se, na casa do teu pai ainda tem pão. O seu pai ainda se alegra, festeja com a sua volta. Não perca mais tempo. Volte, porque a cadeira está aqui, te aguardando. O seu lugar ainda está aqui vago, aguardando por você. E você, intercessor, você, mãe, você, pai, não se conforme em ver a cadeira vazia pela falta do teu filho. Que Jesus possa preencher esse espaço vazio no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por sua conexão e fidelidade junto conosco. Que Deus continue falando ao teu coração e coloque em prática as direções que agora você recebeu. Participe também dos nossos cultos oficiais, domingo 9h30 da manhã, 18 horas e quarta-feira, 19h30. Esperamos por você neste canal para te abençoar.